resultados. Pronto. As Parceiras, o livro foi lançado em 1980. Fez 20 anos ano passado. Fiz 21 anos agora, em maio. E já surgiu como uma boa repercussão de crítica. O Guilhermino César, um dos principais críticos do país, já destacava que o curioso é que, embora ela se passasse em um universo gaúcho, ele não era gauchesco. Não tinha esse sotaque do gaúcho. Não é mesmo, não é pra ter. E daí viria a universalidade dele. O livro é isso mesmo? Como é um pouco? Eu acho que toda a minha literatura, eu sou uma escritora gaúcha, que nasci em Porto Alegre, moro em Porto Alegre, mas não faço literatura gauchesca no sentido, não é uma literatura do Pampa, não é nem uma literatura urbana de Porto Alegre. Eu não sei, não quero e não tenho interesse, não é o meu caminho, né? A minha literatura trata da alma humana, que poderia ser em qualquer lugar. Antônio Cândido já disse isso, enfim, mas não é porque eu não queira fazer, esse é meu jeito, né? Eu tenho grandes amigos que fazem uma literatura bem gaúcha, digamos, o próprio Moacir Scliar, o Luiz Antônio Assis Brasil, o próprio Érico, que era meu compadre, era padrinho de um dos meus filhos. O meu caminho não é esse, não é querer ou não querer, esse não é o meu caminho. E, inclusive, um dos meus livros, o segundo romance, A Asa Esquerda do Anjo, se passa no clima de uma cidade de imigrantes, descendentes de imigrantes alemães, aquele clima que eu conheci, severo, meio rígido, etc. Seria o mais próximo, com alguma parte do clima de uma cidade gaúcha do interior, de descendentes de imigrantes. E, no entanto, Raquel Jardim, mineira radicada no Rio, quando leu, me disse: uai, Lia, esse livro podia ser a história de qualquer família mineira. E isso me alegra, de certa forma, que não sei se é literatura universal. É literatura brasileira, porque literatura brasileira não é só do Nordeste, não é só da Bahia, não é só a carioca. E eu sempre batalhei por isso. Eu não gosto quando dizem: não, mas você não é bem escritora brasileira, porque morando no Rio Grande do Sul, você é quase uma literatura europeia. E eu acho isso nada elogioso, porque eu digo com toda a sinceridade que eu sou tão brasileira quanto qualquer negra de origem africana que vende acarajé nas ruas de São Paulo. Os meus antepassados vieram em 1825 da Alemanha. Eu sou de muitas gerações no Brasil. A única diferença é que os antepassados de uma negra baiana deverão ter vindo como escravos acorrentados e os meus vieram como colonos para civilizar e colonizar o interior do Rio Grande. E eu acho que tudo isso, assim, meio inconscientemente, faz parte dessa minha postura. O Brasil é fascinante porque o Brasil é tudo isso. Ele é Manaus, ele é Salvador, ele é Rio, Brasília e é Porto Alegre também. Um outro aspecto bem interessante de sua obra é o universo feminino, né? Retrata bem o universo feminino e não é a alma feminina mesmo. Ele não tem aquele ranço do feminismo. Ele tem uma certa doçura mesmo e uma certa angústia de tudo isso. Claro, como é que isso se processa na sua obra, no seu processo de criação? Bom, primeiro existe um pouco um mito de que eu escrevo sobre mulheres para mulheres. Não é verdade, também não é isso que você está querendo dizer, mas eu estou querendo explicar. Tem muitos personagens masculinos grandes e fortes nos meus livros, mas as pessoas ficam um pouco vesgas com esse preconceito que se criou, né? De literatura, de mulheres, blá, blá, blá. Por exemplo, no livro Exílio tem um personagem muito forte, eu não estou querendo dizer que seja bom, estou dizendo que é forte, que é o Pater Dolorosos, que é um pai que tem um filho retardado que ele carrega no colo. Né? No Reunião de Família tem o velho professor cruel e tem o filho dele, que é um rapaz muito atormentado, etc. Também tem muita criança, né? Mas é lógico que eu conheço mais e gosto de trabalhar o universo feminino, até porque ele é uma relativa novidade, né? A mulher que nós conhecemos hoje é uma coisa bastante nova. Você imagina que até 4, 5 décadas atrás, nós só tínhamos grandes personagens femininos na literatura ocidental escritos por homens. Não havia personagens femininas escritas por mulheres até 1920, 30, por exemplo. Então, é um assunto muito fascinante, com toda essa angústia de você se ver lançado no mundo, se desestruturando, nesse dilaceramento entre família, a culpa ancestral, os novos horizontes que se abrem, né? As relações humanas que são tão complicadas, né? A questão da maternidade, etc. Então, eu acho que eu escrevo muito sobre o universo feminino, mas nisso também escrevo sobre o universo masculino, sobre a família, principalmente.
E eu não faço uma literatura assim, feminista, no sentido de que eu nunca participei de nenhum grupo, nunca me interessei. O único grupo de que eu participo é a minha família, meus filhos, meus netos hoje em dia. Mas eu acho que é uma literatura que batalha muito pela dignidade de todo ser humano, homem, mulher, criança, patroa, empregada, não importa. Eu até gostaria de, no futuro, ser lembrada como uma escritora que fez uma literatura de denúncia contra certos valores muito tortos da nossa família, né? A hipocrisia, o preconceito, a frieza, a superficialidade nas relações humanas. Nós somos muito frios, muito pobres e muito frívolos em geral. Nós temos medo de nos lançar, né, no abismo do outro, seja filho, seja pai, seja marido, irmão, amante. E isso é uma coisa que eu tento mexer muito na minha literatura.